Vamos agora tentar colocar em prática aquilo que nós aprendemos em sala de aula e resolver alguns exercícios bem simplesinhos. Primeiramente, vamos atentar para o enunciado da questão 1. Enunciado: por conta de um levíssimo descuido na direção do seu veículo, Mateus alega que Marcos lhe causou um dano material de R$ 100.000. A letra A pede que, com base no enunciado e à luz do CPC, seja qualificada a parte autora, acrescentando que as partes têm residência em Boa Vista, Roraima. A primeira coisa que o acadêmico tem que levar em consideração para poder fazer uma qualificação é o artigo 319 do CPC, que elenca 7 elementos essenciais que deverá conter a petição inicial, sendo que, se a petição inicial não contiver esses elementos, ela pode ser indeferida pelo autor. Portanto, se está no 319, ele deve conter na petição inicial. No inciso 2 do 319 diz que a petição inicial deverá qualificar as partes e traz alguns elementos de qualificação, como nome, prenome, estado civil, a existência ou não de união estável, a profissão, o número do CPF ou mesmo do CNPJ, no caso de pessoa jurídica, o endereço eletrônico e o domicílio e residência. Observa que isso são elementos que fazem parte da personalidade civil ou jurídica das pessoas naturais ou pessoa jurídica. Logo, são esses elementos de qualificação que é solicitado em uma petição para poder, com precisão, identificar a parte. É lógico que não está o advogado ou a pessoa que estiver peticionando a obrigatoriedade de atender apenas esses. Pode também haver o caso de se cobrar outros elementos, como o que ocorre na Justiça do Trabalho, aonde há necessidade de se informar o número do CTPS e o número do PIS. E em alguns casos também a data de nascimento e o nome da genitora. No caso civil, vamos levar alguns outros elementos que poderemos também trazer na petição, que em caso de dúvida, por exemplo, do oficial de justiça, quando estiver dirigindo para citar o réu, ligar para dizer: "Ô doutor, não estou conseguindo encontrar esse endereço". Então, pode ser acrescentado aí o número do telefone. E é muito usual hoje na justiça usar-se o telefone, seja como o WhatsApp ou seja também o telefone comum. Não há vedação para isso, para comunicação, para ajudar e tornar mais célere o processo. Lembram que as partes têm o dever de colaborar para que o processo se desenvolva da forma mais rápida. Então, tomando por base o princípio da celeridade, eu posso trazer, além dos que estão os elementos de qualificações previsto no artigo 309, eu posso trazer outros, como, por exemplo, a nacionalidade. No caso aqui, como é a qualificação da parte autora, eu sei que o autor é Marcos, porque, de acordo com o artigo 189, autor é aquele que sofreu o dano. Artigo 189 do Código Civil. E aquele que teve a lesão, a violação do direito, tem o direito de agir. Nasce para ele, a partir do momento da violação do seu direito,
o direito de agir. Então, no caso Mateus, nacionalidade. Por que eu vou colocar apenas nacionalidade? Porque o enunciado não diz se ele é brasileiro ou não, ou estrangeiro. Vou repetir outro elemento de qualificação, estado civil, porque não informa se ele é casado, viúvo, se está em união estável. Mas observa-se quando estamos qualificando a parte, vamos trazer os elementos de qualificação para informar ao examinador que tenho conhecimento quais são os elementos mínimos que deverão conter a petição inicial, aqueles previstos no artigo 319, inciso 2. E deles posso também trazer outros elementos da personalidade da pessoa natural, no caso Mateus, que não estão previstos nesse rol, mas que podem ajudar na hora do oficial de justiça fazer ou ter algum questionamento, alguma dúvida. E hoje, a justiça, com a renovação do Código de Processo Civil de 73 para o 2015, nós entendemos, e é muito importante hoje, o uso do endereço eletrônico, que está sendo mais utilizado. Inclusive, em alguns tribunais, algumas partes réis que têm o cadastro no próprio tribunal já são citadas através do endereço eletrônico que eles informam ao tribunal, facilitando o acesso à justiça, evitando que haja o deslocamento excessivo de oficial de justiça ou gastos mesmo com ARs pelo Correios, envio de citação pelo Correios, e também dá uma celeridade maior e uma maior facilidade, mobilidade de se fazer a sua contestação. Observa que os únicos elementos que tem no enunciado é o nome, apenas Mateus, não acrescenta o sobrenome, porque ele não traz no problema. E o local de residência dele, que é em Boa Vista, porque o problema assim o complementa. A letra B, também embasado naquele mesmo, pede para que se qualifique a parte ré. Também deverá ser levado em consideração que ela reside em Boa Vista, Roraima. Da parte ré eu só tenho o nome, que é Marcos. E eu sei que o Marcos é o réu porque a ele é atribuído o dano, o causador do dano. E aquele, de acordo com o artigo 927, que causa o dano, tem o dever de reparar. Logo, também tomando por parte o artigo 319, que traz os elementos de qualificação que deverá ser feito para a parte ré, que por coincidência é o mesmo elemento de qualificação da parte autora, eu vou trazer Marcos como a parte ré, sem sobrenome, porque o problema não anuncia isso. E vou trazer apenas que ele reside em Boa Vista. Os demais elementos de qualificação eu vou apenas apontar, sem identificá-lo. Por exemplo, nacionalidade eu não vou especificar que é brasileira ou estrangeira, porque o problema não diz. Assim como estado civil, profissão, o número da cédula de identidade, o CPF, o logradouro e o número, bem como o bairro e o CEP do seu endereço. E também não posso trazer o endereço eletrônico dele. Mas dou a entender ao examinador que eu sei quais são os elementos mínimos necessários para que se possa fazer a qualificação de partes dentro do processo. E no caso
parte autor é Mateus, parte ré é Marcos.